continuar falando da questão jurídica, porque o STF é cada vez mais protagonista. Nesse finalzinho de ano, quando a gente imaginou que não ia falar mais tanto dele, veio o ministro Gilmar Mendes, porque teve fala dele sobre a questão do impeachment dos ministros e dessas novas indicações também à corte. Enfim, a gente vai chamar a Camila Xavier, que é a nossa repórter, que está com a gente aqui no Contexto. Ô Camila, muito boa tarde, um prazer falar contigo. Hoje eu estou cuidando da casinha da Neila Guimarães, então tenho o privilégio de conversar com você, porque geralmente a Camila só participa do Contexto para frente e a Marília do Acorda. Mas hoje eu estou com essa sorte de ter a Camila aqui junto comigo. Camila, é isso, né? O STF, bem nesse finalzinho, nessa reta final de ano, voltou com protagonismo, trazendo novas pautas, para além daquela lá emblemática, que é quem vai entrar no lugar do Barroso, né? Exatamente, Nath. Boa tarde, Felipe. Muito prazer estar com vocês aqui. E exatamente, essa decisão do ministro Gilmar Mendes movimentou bastante o mundo da política. Isso porque, lembrando a quem nos assiste, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão monocrática, ou seja, ele decidiu sozinho que os ministros do Supremo Tribunal Federal não poderiam ter pedidos de impeachment apresentados por outras pessoas, outros poderes que não fossem a Procuradoria-Geral da República. Então, apenas a Procuradoria-Geral da República poderia ser autora de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o que implica que o Congresso Nacional, o Senado, não poderia entrar com esses pedidos, o que causou bastante insatisfação aqui nos senadores no Congresso Nacional. Tanto senadores da base do governo, quanto de oposição se posicionaram contra isso, contra essa decisão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se posicionou de forma contrária. E agora o que acontece é que essa decisão movimenta aqui o Senado Federal. Existe um movimento de que os senadores devem apresentar um projeto para mudar algumas regras relativas ao Supremo Tribunal Federal. Um desses projetos, dessas possíveis alterações que eles sugerem, é o aumento do número de vagas do Supremo Tribunal Federal, de ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Hoje são 11 ministros, mas eles gostariam de aumentar de 2 a 4 vagas no STF, que não seriam de indicação exclusiva do presidente da República, mas poderiam ser indicadas pelo Congresso Nacional, tanto por Câmara quanto Senado. Essa é uma das mudanças que eles propõem. Também existe uma outra hipótese, uma outra frente, que seria a limitação do tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a regra é que os ministros podem ficar por tempo indeterminado, por tempo até completar 75 anos. Quando eles completam 75 anos, aí sim eles devem se aposentar compulsoriamente, mas não existe um limite de tempo, se eles podem ficar 20 anos, 10 anos no Supremo Tribunal Federal, e os senadores gostariam também de limitar esse tempo que os ministros do Supremo Tribunal Federal ocupam o cargo. Então, existem alguns projetos, nem todas essas mudanças são de projetos novos. Existe um projeto de autoria do senador Plínio Valério, que é de março de 2019, que ele propõe essa restrição do tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal a 8 anos. Também existe um outro projeto do senador Ângelo Coronel, também de 2019, que mexe nas vagas do Supremo Tribunal Federal, que seriam vagas, que as vagas seriam ocupadas por ministros indicados não apenas pelo presidente da República, mas por diferentes indicações. Então existem esses projetos e um deles, que é o mais avançado, que é de autoria de Rodrigo Pacheco, o PL 1388 de 2023, atualiza a lei do impeachment, o que teria consequências, alteraria de maneira direta regras que foram alteradas aí pelo ministro Gilmar Mendes. Esse projeto dele implica que pedidos de impeachment poderiam ser apresentados também pela OAB, por sindicatos, cidadãos, pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Também estabelece a regra de que esses pedidos de impeachment devem ser analisados em até 15 dias, então estabelece esse prazo, além de propor que os pedidos de impeachment devem ser aprovados por 2/3 do Senado Federal e não apenas por maioria simples. Essa é uma regra também que estaria de acordo com a decisão de Gilmar Mendes, mas as outras contrariam o que o ministro decidiu, e a expectativa é que hoje o relator do projeto,
o senador Everton apresente o seu relatório e esse texto pode ser votado na quarta-feira lá na CCJ, Nath Felipe. É isso. Valeu, hein, Camila Xavier, falando com a gente direto do Turno do Tempo lá no Senado, acompanhando todas essas movimentações. Ô, Felipe, vou trazer antes de passar a bola para ti, parte aqui do Metrópolis.com de novo, que ainda fala sobre todas essas informações que a Camila trouxe para a gente, aí do Gilmar Mendes, do ministro, explicando a decisão sobre o impeachment dos ministros lá no STF. As informações de um dos nossos setoristas, do Pablo Giovanni, um dos nossos setoristas de judiciário. Olha só, ele traz o seguinte aqui: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a decisão de suspender diferentes dispositivos da lei do impeachment relacionados a ministros da Corte busca impedir distorções no processo e evitar o uso político do mecanismo. Segundo ele, o modelo atual, lá de 1950, não foi recepcionado integralmente pela Constituição de 88 e abre espaço para práticas de constitucionalismo abusivo. Essas palavras dele aí, entre aspas. Em entrevista ao perfil STF em Foco, divulgada neste domingo, Gilmar Mendes explicou que a legislação atual permite que pedidos de impeachment sejam utilizados como forma de pressão política sobre o Supremo, especialmente a partir de 2018, após a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando esse tipo de iniciativa passou a ser acionado de maneira recorrente por grupos e parlamentares. A democracia brasileira é das que mais tem pedido de impeachment de tudo quanto é gente. Abre aspas. Em relação ao STF, a pretensão de submeter ministros a impeachment nesses tempos é recente, fruto de 2018 para cá, desde a eleição de Bolsonaro. No passado, ninguém discutia essa questão. E aí começaram as várias tentativas, normalmente imputando aos juízes uma falta por prática de ato judicial. Concedeu uma liminar, não concedeu uma liminar, decidiu desta ou daquela maneira, fecha aspas, aqui no Metrópolis.com dá para encontrar mais detalhes que o Pablo Giovanni traz dessa entrevista do ministro Gilmar Mendes de ontem. Ô Felipe, o judiciário, portanto, terminando o ano também protagonista, né? A gente começa ali o ano com aquela briga entre o executivo e o legislativo do IOF, e aí chega no judiciário. O judiciário, inclusive, acaba acenando mais para o lado do executivo do que do legislativo. Com licenciamento ambiental, isso deve acontecer também. A gente pode ver isso acontecendo com outras questões de dosimetria, de PL antifacção, se o legislativo e o executivo não entram em acordo. Para além disso tudo, trama golpista foi julgada pelos ministros ali da primeira turma do STF. Inclusive, amanhã começa o julgamento do último núcleo, que é o núcleo 2. E ainda mais essa, parece que o ministro Gilmar Mendes jogou, sabe aquela bomba ninja que você joga e some? É uma bomba, né, para terminar o ano daquele jeito. Nath, você vê, por exemplo, que a decisão do Gilmar Mendes nada mais foi do que uma blindagem do Supremo Tribunal Federal do que uma decisão racional, né, e razoável e proporcional, né? Se a lei do impeachment de 50 é velha, é bom lembrar que a gente teve dois presidentes da República que foram impeachmentados por meio dessa lei, né? Serviu para dois presidentes da República, não serve para ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, há uma questão aí claramente de desproporcionalidade, né? E prisão desarrazoada também, né? Até porque, né, eu entendo o argumento central, né, do Gilmar Mendes. Claro que a gente não pode banalizar, né, o impeachment do ministro da Suprema Corte do Brasil, né? E nos últimos anos, os pedidos aumentaram de forma significativa por conta da tal polarização política, né? E por conta também de vários poderes, né, que o Supremo Tribunal Federal vem mostrando nos últimos anos, né, de legislar, de interferir em processo político e eleitoral, né? Tudo isso fez com que o Supremo Tribunal Federal ficasse tão forte, né, e acabou chamando a atenção da população, né? Acabou chamando a atenção da classe política e acabou criando incômodo na classe política. Por isso que a quantidade de petições, né, pedindo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal aumentou significativamente, né? Agora, não é por meio da decisão
do Supremo Tribunal Federal, né, que você muda um processo legítimo, legal. Quem tem que criar o processo de impeachment, né, é o Poder Legislativo. Então não dá para a gente aceitar, Nath, que o Gilmar Mendes, com uma canetada, ele muda todo o Instituto do Impeachment. De onde que ele tirou que só o Procurador-Geral da República pode entrar com pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso não está na legislação, isso não está nas práticas internacional do processo de impeachment de ministro da Suprema Corte, né, dos respectivos países, né, civilizados. Né? Então tem que ter um pouco de razoabilidade, né, e de proporcionalidade quando vai uma decisão nesse sentido. Né? Agora, é bom lembrar que o Gilmar Mendes também, ao decidir, ele falou claramente que a lei de 50 caducou. E isso, na minha opinião, mostra que ele vai respeitar, caso haja uma legislação feita pelo Congresso Nacional sobre impeachment, né, e que crie outro tipo de instrumentos para pedir, né, o impeachment de ministro do STF e julgar e receber esse processo de impeachment. Né? Eu até entendo que é pouco desarrazoado você imaginar que uma maioria simples do Senado Federal, né, 41 senadores, pode abrir o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Talvez 2/3 seja o quórum adequado, ou então um quórum mais qualificado que maioria simples. Né? Mas não dá para a gente aceitar que o Gilmar Mendes ou qualquer ministro subverta, né, completamente o Instituto do Impeachment. Isso, na minha opinião, só enfraquece o Supremo Tribunal Federal. E democracia forte exige Supremo Tribunal Federal forte. E essa decisão do Gilmar Mendes, na minha opinião, vai no sentido contrário a essa premissa.